Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês a elegância do ouriço da Muriel Barbery. A minha edição está em francês. Por que eu quis fazer um vídeo específico sobre este livro? Porque eu achei ele muito bom, assim. Mais especificamente a narrativa, a engenhosidade não do enredo em si, mas da narrativa, as reflexões que tem aqui. Mas vamos à história. Aqui é a história de duas personagens que moram no mesmo prédio, que tem muitas coisas em comum e muitas coisas diferentes. Então aqui a gente tem a Paloma, uma garota de 12 anos, menina rica, filha de um político, um parlamentar, a mãe fútil, a irmã mais velha se acha esperta, mas aos olhos de Paloma, que tem 12 anos, ela é uma alienada, assim como a mãe. E moram num edifício, né, classe alta, classe média alta, assim. E nesse mesmo edifício mora a senhora Michelle, a concierge, que é uma espécie de, eu ia falar governanta, não é governanta, é zeladora do prédio. Senhora Michelle, zeladora, 54 anos, sozinha, viúva, e ela é muito mais esperta do que quer parecer ser. Ela é erudita, ela tem muito conhecimento, ela é muito inteligente, uma mente muito aguçada, só que não quer que percebam que ela é esperta assim. Então ela é concierge do prédio há acho que 27 anos. Então ela tá bem aclimatada ali. É a vida que ela quer levar lá no apartamentinho dela, com pouco, tem apenas uma amiga a princípio e desfruta dos prazeres da vida. Ela é fascinada por Tolstói, o gato dela se chama Leon, por conta do Tolstói. E ela cita passagens de Guerra e Paz, Ana Karenina, enfim. Gosta da cultura japonesa também, enfim, conhece bastante coisa. E a Paloma, a garota de 12 anos, também é muito inteligente. Ela se sabe inteligente, ela tem inteligência acima da média, é a primeira da classe sem fazer muito esforço e ela é muito entediada com este mundo. Não é tédio de menina rica que tem tudo que quer. Não, a primeiro momento a gente fica achando que ela é apenas uma pré-adolescente chatinha. Mas não. Depois, a partir das reflexões dela, a gente percebe que ela não encontra interlocução neste mundo. E é por isso que ela pretende se matar. Ela planeja o seu próprio suicídio no dia do aniversário. Quando fizer 13 anos, ela vai se matar. E, por conta disso, ela mantém um diário paralelo. E essas duas histórias são narradas em primeira pessoa. Cada um narra a sua história por capítulos que são entremeados. Então, é engraçado que aqui, eu não sei como está em português, mas aqui em francês muda a fonte quando é a história de uma. Então, a fonte é de Times, alguma coisa, depois muda para uma outra. Então, cada uma com a sua história paralela. A Paloma, ela chega a escrever, os capítulos da Paloma são intitulados de Pensamento Profundo, número 1, Pensamento Profundo, número 2, depois ela muda. E assim seguem as histórias paralelamente, elas se conhecem de vista e depois, mais pro fim, a história delas se entrelaçam. Então a gente tem aqui duas personagens que têm uma diferença de idade bastante grande, uma 12 e outra 54, diferença de classe social, né? Uma pobre, se sabe pobre, ela tem consciência do seu lugar no mundo, não é nada alienada. E a outra, né? Outra com bastante dinheiro, mas ambas solitárias. E a gente pode pensar, é uma coisa bem interessante. A gente pode pensar, essa solidão é por conta dessa erudição, deste intelecto sofisticado, ou o intelecto é resultado dessa solidão? Vira a história do Tostines, hein? A gente tem que pensar que a leitura, e elas leem bastante, né, para desenvolver esse conhecimento todo que tem, a leitura é um ato solitário, né? Nós que gostamos de ler sabemos que a leitura é um ato solitário. Leitura e escrita são atos bem solitários. Então, assim, quem se torna erudito, quem se faz
né? Não é o entorno que faz a pessoa está no entorno que tem condições de conhecer muito sem fazer esforço. Quando a pessoa se faz, ela busca por essas coisas, normalmente ela já é pontuada por uma dificuldade de interlocução. Às vezes a dificuldade não é pelo processo de buscar, às vezes a dificuldade é pela necessidade de buscar. O entorno, o que conhece, não a satisfaz, ela quer mais. Ambos os processos são solitários, né? Não importa se é a motivação, se é o processo, mas ambas as coisas são solitárias. Me parece que uma pessoa que tem essa necessidade, a solidão já é um estado da alma dela, né? Ter essa necessidade de querer conhecer muito além, de entender melhor o que a cerca, de entender seu lugar no mundo, de entender as coisas, de entender... Isso já é, no Brasil isso já é muito solitário, né? Bom, mas voltando aqui à história. A Paloma, ela é bem interessante porque ela tem consciência do mundo. Com 12 anos ela tem consciência de que ela tem mais dinheiro do que precisa, que tem muita gente sem dinheiro, ela acha isso injusto. Ela acha a irmã babaca, ela não tem nada em comum com a mãe e com a irmã, porque ela considera as duas fúteis. É por isso que ela quer se matar. Ela quer se matar e botar fogo no apartamento ainda, né? Ela quer um ato de vandalismo. E a senhora Michel quer se proteger. A Paloma também se esconde. Ela se esconde, a família às vezes tem que procurá-la, enfim. Até que morre um vizinho lá e vai morar um senhor japonês. Aliás, esqueci de falar, a Paloma também estuda japonês, ela adora japonês. Então, as duas têm essas duas coisas em comum. Vai um senhor japonês que agrada a Paloma, porque ele não a trata como uma criança idiota. E ele também acaba agradando a senhora Michel. Então, aí a história delas começa a se entrecruzar. A gente tem duas personagens que são muito conscientes do mundo, do entorno em que vive, se isolam, são muito eruditas, ambas têm inteligência acima da média e ambas, talvez isso não fique muito evidente, mas eu percebi, ambas desprezam a cultura francesa contemporânea. Ambas se voltam para a cultura oriental, por meio do japonês, do senhor Elzu, eu acho. Não só, as duas gostam dele por quê? Porque as duas já gostavam da cultura japonesa. A própria Paloma já estudava japonês, a senhora também conhecia bastante coisa, e ele acabou sendo um presente assim, para elas ali naquele momento. E ele também gosta muito de Tolstói, e aí a senhora Michel também, ou seja, cultura russa, que é a cultura oriental também. Então, ambas não se agradam muito da Europa. Percebam, a Europa contemporânea, a situação da Europa contemporânea, esse livro foi publicado, acho que nos anos 2000, alguma coisa assim. A situação da Europa contemporânea não agrada nenhuma das duas, elas se voltam para culturas orientais. Isso é um ponto bem interessante no livro, hein? Então, o que causa essa solidão das duas? É o desacordo com o contexto, muito provavelmente. O contexto não só familiar, no caso de Paloma, mas é um contexto contemporâneo de modo geral, um contexto nacional e contemporâneo de modo geral. A imbecilidade do mundo, né? O desprezo das pessoas, a alienação das pessoas em relação ao outro. A Paloma sente muito isso na família dela e ela detesta, a mãe dela paga uma conta altíssima lá, um terapeuta, e ainda assim é alienada, não resolve nada, ela é muito crítica disso. Então essa alienação sobre as coisas do mundo, o sofrimento do mundo, a condição das pessoas no mundo faz com que ela se aliene deste mundo construído. E a senhora Michel, a mesma coisa, ela sabe muito bem da sua condição social, por isso ela se afasta dos ricos, ela não quer que percebam que ela é erudita, que ela é esperta, que ela é uma pessoa inteligente e agradável, se isola, né, se esconde atrás dessa máscara
e ter amizade com a outra moça lá da limpeza, uma portuguesa. Ela é consciente do seu lugar no mundo, na sua condição social, e não quer baixar a guarda. Essa condição das duas que eu achei muito interessante nessa história, o tanto que elas têm em comum mesmo tendo tanta coisa diferente, e a percepção que elas têm das coisas, e assim, por serem muito inteligentes e por ser narrado em primeira pessoa, o livro traz pensamentos e reflexões muito interessantes, de muita qualidade. O enredo, depois que a história delas se entrecruzam, depois que aparece o senhor japonês, ele tem umas nuances assim meio piegas, muita gente pode achar, eu não vou contar, que fazem lembrar, sei lá, aqueles romances de Júlia Sabrina Bianca, sabe? Mas não tem o desfecho como nesses livros, e toda essa questão que eu estou apresentando a vocês, da percepção, do contexto, das reflexões e tudo mais, tudo isso deixa o livro muito interessante. Embora o enredo às vezes ele pareça um pouco, dá a impressão que ele vai dar uma derrapada para a pieguice, mas não dá. E toda essa questão das reflexões dela, da erudição e tudo mais, isso que vale muito a pena neste livro. E outra coisa, a narrativa é muito fluida, eu li esse livro muito rapidamente, a hora que está em outro idioma, hein? Sabe que nunca é a mesma coisa ler um livro em outro idioma. A dinâmica da narrativa gera um fluxo muito bom de leitura, né? A gente vai lendo, e é muito agradável ler. A gente se diverte também com várias passagens e é muito bacana isso no livro. Então é um livro que eu recomendo fortemente. Antes, eu já ia me despedir de vocês e esqueci de comentar uma coisa. Eu falei que a Paloma planeja se matar, né? Isso faz lembrar o quê? Faz lembrar dois livros. Faz lembrar O Lobo da Steppe, do Hermann Hesse, que ele tem um senhor erudito lá que pretende se matar. Mas só até aí, e não se mata porque conhece outro. Ele lembra mais ainda O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski, que é um conto de um cara que se sabe ridículo e planeja o suicídio, planeja se matar, comprar arma e vai indo. Eu já falei desse conto aqui muitas vezes. E o dia, na noite que ele planeja se matar, ele é interpelado por uma garotinha que pede ajuda. Ele não ajuda, outra pessoa ajuda, mas essa garotinha o desconcerta. Ele vai pra casa, ele sonha. E ele não consegue mais se matar, acorda, quer mudar o mundo. Este livro lembra muito essa história. Não sei não se a Muriel Barbery não se baseou no conto do Tolstói para escrever isso, hein? Porque ela planeja se matar direitinho, não por se sentir ridícula, por perceber que o mundo é ridículo, que as pessoas constroem um mundo de maneira totalmente inadequada, segundo a percepção dela. A alienação a irrita, o desprezo pelo outro também a irrita, faz com que ela despreze quem despreza o outro. É um pouco meio aquela coisa de adolescente, mas ela tem umas reflexões por trás que são bem interessantes. Certo? Então é um livro que eu recomendo fortemente. Quem já leu, me diga o que achou. E eu peço que vocês comentem aqui, né, pra gente continuar trocando figurinhas. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de me seguir no Instagram e no Facebook, O Kiwi do Mundo, que é a página do blog, e de avaliar o vídeo e de se inscrever no canal se não tiver inscrito. Obrigada, beijos e tchau, tchau.